TT, boa tarde aos meus amigos da bancada aí do Bate Pronto e boa noite e boa tarde a todos que nos ouvem aqui na Jovem Pan News. Falando agora sobre o Coritiba, que está muito próximo de anunciar o seu quarto reforço para a temporada 2024. Trata-se do meia Matheus Friso, ele que disputou o último campeonato da Série B pelo Tombense, lá de Minas Gerais, teve destaque na competição, um jogador que teve uma temporada bastante regular nesse ano de 2023, disputou 50 partidas, marcou 10 gols e deu 8 assistências, números bons, né? O Matheus Friso, que é um jogador que começou sua carreira na base do São Paulo, acabou se transferindo pro Grêmio, ainda muito novo, ali num projeto sub-23 do Tricolor Gaúcho, e acabou rodando por vários clubes, alguns deles para disputar a Série B, como foi com o Botafogo em 2021, que acabou conquistando o título da competição naquela temporada, agora vem de uma boa temporada também com a camisa do Tombense, e aí ele segue aquele padrão que o Coritiba tem buscado nas suas contratações pensando na próxima temporada. Jogadores que vêm de boas campanhas recentes na Série B e que já conhecem um pouco mais a competição. E aí o Friso se encaixa muito bem nesse perfil. Jogador que também já tem uma certa rodagem, apesar dos 25 anos, não é um atleta ainda experiente, tem ali uma possibilidade de inclusive, poder ter uma evolução, poder ter um crescimento técnico, né, durante a próxima temporada. Acho que é um atleta que pode sim chegar para agregar a esse elenco do Coritiba, mas já teve ali uma boa rodagem, né? Uma boa cancha na sua carreira. Já disputou temporadas pelo Atlético Goianiense, pelo Vitória, também já esteve em outros clubes, jogou no futebol do Nordeste também. Então é um jogador que já conhece a competição. O Coritiba tem a concorrência de outras equipes, principalmente de fora, né? O futebol japonês tem bastante interesse em encontrar com o Friso também para a próxima temporada, além de clubes da Série A. O jogador também foi procurado pelo Vitória, mas as conversas com o Coritiba já estão numa fase bastante adiantadas. Então, assim, existe uma possibilidade muito concreta desse atleta ser confirmado no Coritiba aí nos próximos dias. A tendência é que ele realmente venha a ser o quarto reforço do Coritiba visando a temporada 2024. TT? É um jogador experiente, ex-Botafogo, ex-Grêmio. E aí, gente, já tem participações aqui da galera dos nossos ouvintes, né? Tem gente falando que é o Daniel Barbosa, Matheus Friso para compor elenco. Viria para ser titular ou viria para compor elenco, meninos? Ele fez bons números na Série B. Tá no perfil. Total. Não dá pra falar que o Coxa não teve planejamento em 2024. O Coritiba traçou um perfil e tá cumprindo a risca. Jogadores com destaque na Série B, palavras do Carlos Amodeu, pra ter um time protagonista na competição Segunda Divisão Nacional em 2024. Matheus Friso é um cara que foi muito bem pelo Tombense. E tem lá, o Vincenzo traz os dados, né? Ele trouxe do CIES, né? O segundo jogador no mundo mais parecido com o Anthony Griezmann do Atlético de Madrid. Por estatística, característica de jogo, por dados, o CIES ele faz uma compilação de dados, né? É curioso você ver isso, né? É um meia central. É 40 de 100, né? A comparação. 40 de 100, mas é o segundo no mundo. É o segundo no mundo. Na lista de jogadores que tem. Pera só pro Rodrigo Garro, do Tajeres. Exatamente. E esse ano ele teve 50 jogos disputados, 8 gols e 9 assistências. E na Série B fez 5 e 5. 5 gols, 5 assistências, jogou 33 ou 34 jogos o Matheus Friso. Deixa eu puxar que eu tinha visto o número. 34 jogos ele jogou. Então foi... Tudo bem. Só uma situação, eu não acho justo essas comparações, tá? Não, sim. É só por característica. É um número frio. Mas ele é um meia central. Ele é um camisa 10. Isso. Vai botar 3 médios e vai botar o cara aberto, que nem fizeram com o Marcelino Moreno o ano inteiro? Não pode. Tem que trazer pra jogar com camisa 10. Não tem como. Se for trazer. Não tem como. É a mesma coisa que... Ou pra ser reserva vai entrar numa situação de jogo, mas tem que ter isso delimitado. O Coritiba jogou esse ano com o Bosquilha aberto. É verdade. Com o Zago, quando jogava com 3 zagueiros. Cara, o Bosquilha nunca deve ter chegado perto de uma lateral do campo até esse ano. Nunca, na vida dele.
Bosquilha morou no Não, DM. assim, a Não, mas quando característica... ele jogou, os caras colocaram ele aberto pelo lado esquerdo. Você quer esperar o Teranza aberto no Atlético, o Bosquilha aberto no Coritiba, o próprio Marcelino Moreno, que até é mais móvel que esses outros dois? É porque tudo o Marcelinho bem. tem um contra um muito Sim, forte. Sim. E aí que tá o ponto dele. Até daria pra jogar de ponto. Sim. Mas sempre foi 10 a carreira inteira. Sempre foi. E aí você vai trazer o Matheus Friso pra jogar aberto, não vai dar certo. É por isso que eu falei. Pra mim tinha que trazer esse meia, ou pra disputar a posição com o Marcelino, ou pra ser o titular no lugar dele em caso de saída, Caso de venda. né? Ou até mesmo jogar os dois, porque o Marcelino pode continuar jogando aberto pela esquerda. Né? E o Matheus Friso é um cara que tem 25 anos ainda. Né? Ele já tem uma certa experiência. Sim. Grêmio, Botafogo, e agora Tombense, que foi aonde ele conseguiu jogar mais, de fato. O Tombense. Perdão, o Tombense. Mandei mensagem pro Rogério falando o Tombense, falei a E Tombense. falei a Tombense. É uma tendência, né? É uma Falar, tendência, né? tendência. Tipo a Napoli, né? É o Tombense Também não é. Futebol Clube. Então, exatamente, também não é. Enfim, o Matheus Friso teve um pouco mais de rodagem nessa temporada, jogou mais, e é um jogador que, na minha opinião, em perfil traçado pelo Coritiba, tá certo, como o Ale falou. E vocês falam da passada, você falou da passagem dele pelo Botafogo. Série B de 2021, Série B, exatamente. né? Segunda divisão. Exatamente. Exatamente. Campeão com o Anderson Moreira. Campeão, exatamente. Naquela arrancada que o Coritiba acaba perdendo o título no final do campeonato e o Botafogo ultrapassa. E a Botafogo ultrapassa. E o Botafogo ultrapassa e ganha o campeonato. Então, é o cara do perfil da competição. Mas tem que jogar centralizado. Tem que jogar centralizado, com certeza. E até eu espero que o esquema do Guto seja o 4-2-3-1, já falei isso algumas vezes, mas em termos de planejamento, como a lei disse, claro, pode não dar certo. Isso é questão do futebol. Você pode contratar os melhores jogadores do mundo e colocar no mesmo time e não dá certo. Né? O Flamengo de 95 teve Sávio, Romário e Edmundo e não deu certo. Pois é, acontece muito. O Romário era o atual melhor do mundo, o Edmundo tava jogando muito, o Sávio foi pro Real Madrid logo É depois. porque ninguém marcava, é por isso que não deu certo. Então, não, mas era um ataque. O melhor ataque do mundo era melhor ataque do mundo, a manchete sabe, Romário Edmundo. na época. É isso mesmo. E a canção também, pois é. Exatamente. Então, assim, eu acho que pode não dar certo, mas o perfil de jogadores de Série B, jogadores que entendem a competição, que sabem jogar a competição, que já tem um histórico favorável na competição, positivo, né? De uma vitória, por exemplo, o Arilson subiu, foi muito bem, Sim. jogou praticamente todos os jogos. Vini Paulista Mesma subiu, coisa. foi muito bem, jogou praticamente todos os jogos. O mapa de calor do Vini Paulista é um absurdo nos jogos do Juventude. Sim. É o campo inteiro. E é um jogador praticamente. jovem, né? 22 Jogador jovem anos. também. só. O Arilson, que foge um pouquinho desse perfil de jovem, Sim. que tem 31. Mas o Matheus Friso é um jogador de 25 ainda. Né? E talvez também tenha potencial para quem sabe se subir e jogar uma Série A. Verdade. Né? Então eu acho Dalk. Oi. Só a título de comparação, assim, até pelas características dos jogadores, o Matheus Friso, ele foge um pouco dessa questão da intensidade. Ele não é um jogador de tanta intensidade que se doa tanto em campo. Ele é mais um jogador técnico, né? Ele é um jogador que tem qualidade no passe, tem um bom arremate de longa e média distância. Ele, inclusive, até para o torcedor ali ter um pouco mais de conhecimento, tá entendendo um pouco mais a dinâmica do futebol do Matheus Friso, ele tem características muito diferentes do Marcelino Moreno. Ele, quando começa a sua carreira lá no Grêmio, ele era uma espécie de segundo volante, aquele famoso médio que que o Antônio Oliveira tanto falava, né? Um jogador que é aquele jogador de transição. Só que Oi. Desculpa te interromper, naquela escola do Grêmio, de Arthur, Matheus Henrique. Exatamente. O Grêmio conseguiu formar alguns caras muito bons, inclusive. Perfeito, Mateuzinho, saíram alguns jogadores ali para o futebol europeu. E o Matheus Friso, ele ia naquela esteira desses atletas formados na base do Grêmio, que inclusive é uma identidade que foi formada ali muito com o trabalho do próprio Chávari com o Guila Bosley, que foi o treinador do Arthur, do Mateuzinho na base do Grêmio. E aí o Matheus Friso, ele vem dessa escola. E, assim, ele acabou se adaptando um pouco mais no futebol e talvez ele tenha se encontrado um pouco mais jogando avançado,
porque é um atleta que tem facilidade em dar assistências, em colocar os atacantes na cara do gol. Tanto é que tem ótimos números de assistências e de passes precisos no último terço. Na última Série B, ele é o atleta que mais acertou passes no último terço do campo, ou seja, que mais encontrou companheiros próximos à área, mais vezes passou a bola para os atacantes. Então, buscando essa característica dele, talvez a melhor temporada da carreira do Matheus Friso é exatamente quando ele adianta um pouco o seu posicionamento, quando ele joga um pouco mais avançado dentro de campo, sendo esse meia de criação. Então o Coritiba hoje está buscando no mercado um jogador que não tinha, né, no seu elenco em 2023, que é aquele meia que tem um pouco mais de qualidade, aquele jogador que é muitas vezes chamado no futebol do jogador do último passe, que vai pifar o atacante, vai colocar os atacantes em condição de fazer gols. É claro que tinha. Tinha o Bosquilha, né? Gostou do pifar? O Gabriel Bosquilha era o cara. Para, né? Só O carro que pifou. Parou. Né? O Bosquilha, ele tem essa característica, né, Rogério? Só que não jogou. O Bosquilha, não conseguiu ficar em campo. Desde a o Bosquilha foi prejudicado pela questão física, né? O Dalk acompanhou muito mais ali a chegada do Bosquilha, o Dalk esteve mais próximo a isso e pode até falar melhor. O Bosquilha, desde a lesão dele no joelho, na volta dele ao Inter, acabou, né? Porque daí ele se machucou de novo, daí depois Dizem ele que teve... o problema foi depois da menisco, cirurgia, né? Da cesariana. Sacanagem, porque o o Bosquilha joga muita bola. Jogava, né? Pelo menos É, hoje, normal, infelizmente, né? Eu vi o Bosquilha Eu ia falar, jogava muita bola, pena que nós não vimos, né? O Bosquilha tava no elenco Não conseguimos ver. do Mônaco, semifinalista da Champions League. Não, eu vi ele O lá, Mônaco do Mbappé. Eu vi o Bosquilha na copinha, né? Na base do São Paulo. Não, o Bosquilha jogava muita Ele era bola. muito no bom São Paulo, jogador, é uma jogou pena. muito. Mas É uma as pena que lesões, as lesões né, foram- atrapalharam demais. Ele tem vários jogadores assim no Brasil inteiro. Tivemos um ontem aqui com a gente, K9. O Keyson, exatamente. O quanto as lesões atrapalharam a carreira dele, do Bosquilha foi igual. Vou lembrar do Lene. O Lene. Fluminense, Palmeiras. Baita O Lene era um exemplo. fenômeno. Era mesmo. E as lesões simplesmente encerraram a carreira do Lene. O próprio Guilherme Biteco, que era um cara que tinha muito prospecto da base do Grêmio também. Teve muitas lesões. O cara que rompeu o tendão de Aquiles 2 vezes. Né? Fora as lesões de joelho. Tendão de Aquiles Enfim. Brabo de tratar. Enfim, me agradou. De Nelson, esse era craque, hein, Liari Nelson Júnior? também. Cracaço. Era muito bom de bola Muito mesmo. bom de bola. Tanto que é um craque no futebol hoje. Dono de quadra. Dono de quadra. O Maicon, né? verdade. O Maicon que jogou no São Paulo, no Grêmio, sofreu muito, né? Ele até estabilizar, né? O Maicon demorou pra estabilizar. Depois ele estabilizou e Eu teve uma lembro, carreira bastante sólida, né? Mas no começo o Maicon Não, sofreu no São muito Paulo também. ele sofreu pra jogar, porque eu lembro que ele veio de uma lesão no jogo que ele retornou, ele machucou de novo. Ficou mais um tempão, depois acho que no Grêmio é que ele conseguiu dar uma sequência melhor aí nessa reta final da carreira dele, né? Muita gente participando por aqui. O Edson Cono tá por aqui, o Marquinhos Gomes, Rogério Coelho, o Mate Borges, o Ivan Saraiva tá perguntando da questão do goleiro Gabriel. Tem gente também perguntando da possível saída do William Farias, o Sérgio Zonato. Daqui a pouquinho o Rogério Scarione volta. Quero mandar um beijo especial pras duas mães, pra Andréia Duarte. Beijo, mãe. E um beijo pra Rose Grau, tá aqui também com a gente.